Oremos ao Senhor. Querido Pai, é hora de ouvir a Tua palavra, é hora de ouvirmos o Teu Espírito, que Tu dizes à igreja. Queremos sim ouvir a Tua voz, entender Tua vontade, e por isso pedimos que Tu uses Pastor Hélio com toda a Tua autoridade, que ele fale com clareza e que nós possamos receber a Tua palavra vinda de Ti para nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos os versos do 5 ao 8, uma mensagem sobre o Senhor Jesus, oportuna para o momento da celebração da ceia do Senhor, que será feita daqui a pouco pelo nosso pastor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O título que eu dei para essa reflexão é: estamos dispostos a mudar o nosso jeito? Queria que você ficasse com isso em mente. Estamos dispostos a mudar o nosso jeito? Eu gosto demais de ler biografias de servos do passado. E, por mais que a gente esteja envolvido na obra do Senhor, com missões, ministérios longos, a gente sente como que nada perto de servos de Deus do passado, homens que oraram muito mais do que a gente, homens que se dedicaram muito mais. E todo líder espiritual, por mais fiel que seja, vai conviver com a sua própria infidelidade em relação a tantos outros. No ano de 1855, depois de servir 18 meses na China, o missionário Hudson Taylor fez uma mudança radical em sua aparência externa. Ele começa deixando um refinado bairro europeu, onde ele morou a vida inteira, e foi viver definitivamente entre os chineses. Ele jogou fora todas as suas roupas de estilo europeu e se vestiu com roupas de um professor chinês típico daquela época. Ele até mesmo raspou a cabeça. Ele manteve apenas aquela mecha de cabelo comum aos chineses, né, na parte de trás da cabeça. Hudson Taylor, por amor ao povo chinês e no seu desejo de cumprir sua missão, ele renunciou à sua aparência, todo o conforto que ele tinha na Europa, e apareceu como um simples chinês no meio da multidão, lá na China. A pergunta que não quer calar é: estamos dispostos e prontos para mudarmos várias coisas em nós por amor a Cristo e ao Evangelho? Obviamente que não estou me referindo a roupas, cortes de cabelo ou conforto que temos, embora isso também faça parte. Mas eu estou falando da imagem que passamos para outras pessoas a respeito de nós mesmos. Será que estamos dispostos a alterar isso? A mudar o que nós projetamos de nós mesmos, que nem sempre é verdadeiro? Mas será que nós estamos dispostos a nos despojar? No texto que acabamos de ler, a forma de Jesus é mencionada 2 vezes. O existindo desde a eternidade na forma de Deus, olha que grandeza isso.
e o aparecendo no meio dos homens na forma de servo. Não somente de homem, mas de servo. Olha, que coisa incrível. Existindo desde a eternidade na forma de Deus, e aparecendo no meio dos homens na forma de homem, de servo, e servo sofredor. A forma eterna do Senhor Jesus é sem medida, é divina e é simplesmente única. No entanto, ele não a considerou, e muito menos usou isso como vantagem, mas ao contrário, ele abriu mão do seu jeito, ele abriu mão dos seus atributos, ele abriu mão de ser Deus. Jesus se humilhou, assumiu a forma de um servo para realizar o plano redentor de Deus para os homens. Essa diferença enorme que existe entre essas duas formas, o apóstolo Paulo chama de despojamento. E é algo que Deus quer ver em nós, nos despojar. Nos despojar. Confunde-se mansidão bíblica com a mansidão que tem aí pelo mundo. A mansidão bíblica, se a mansidão de Moisés fosse a mansidão que o mundo proclama, Moisés jamais seria chamado como o homem mais manso da terra. Mansidão é a capacidade do despojamento. Mansidão é a capacidade de você reduzir, você se auto-reduzir. Mansidão é a capacidade que você tem de não usar todo o potencial que você tem para algo, de você frear, de você se despojar para algo superior, para algo mais virtuoso. Não é? Então você tem um potencial grande para determinada coisa, mas você mete o pé no freio. Você se despoja. A ideia de forma aqui desse texto se refere ao que somos, à nossa essência interior, à nossa própria identidade. Mas também pode se referir à aparência externa, à imagem que se quer dar de si mesmo. Envolve status social, roupas, físico, e pode se referir a algo que projetamos de nós mesmos. Perguntas importantes. Você tem uma forma que você adotou e tem feito uso dela? Vou dizer uma coisa, a gente é muito bom nisso, viu? Ah, mas a gente é muito bom nisso, de adotar uma forma. E para isso, estão aí as redes sociais para nos provar. Ah, quem for se basear, muitas vezes, em rede social, para criar um relacionamento, para criar um vínculo, para acreditar em algo, olha, vá devagar. É uma terra sem lei e é uma terra de projeções. De projeções. Eu vejo certas postagens de pessoas que a gente conhece, tanto de conteúdo quanto de imagem, e definitivamente você... Não, peraí, essa não é a pessoa que eu conheço. Esse não é esse. Essa não é essa. Tem muita gente vivendo através de uma aparência, de algo que se projetou. O que as pessoas estão querendo projetar para outros ao se expor tanto nas mídias sociais? O que? Até para me salvaguardar um pouco, eu sempre digo, eu publico nas minhas redes sociais apenas 2 assuntos, concernentes ao Evangelho, pregações, mini pregações, e sobre meus netos, minha família, especialmente sobre os meus netos. Mas o que as pessoas estão querendo projetar para outros ao se expor tanto? Há centenas de estudos sobre isso. Muitas pessoas criaram, eu diria,
uma espécie de avatar de si mesmos. Mas se o avatar, eu tenho, já fizeram para mim, jovens já fizeram um avatar da minha imagem. Se fosse um avatar de uma foto, isso é até uma brincadeirinha. Mas tem gente que cria uma espécie de avatar de si mesmos de conteúdo. Daquilo que ele não é. Mas como ele não quer projetar o que ele essencialmente é, ele projeta algo como um avatar de si mesmo, de coisas que ele não é. E é interessante sobre isso, que até nos nossos relacionamentos pessoais, a gente, especialmente nós pastores, mas todo mundo poderia fazer esse exercício, de nos relacionamentos pessoais, ter aquele timing de lidar com até que ponto o que essa pessoa está fazendo comigo, está falando para mim, é fidedigno, é algo genuíno, ou é uma transferência das suas dores, do que aconteceu em casa, das suas decepções, da fase que está vivendo? O pastor sofre muito isso, e é tarefa nossa dar esse desconto dessa transferência. Muitas pessoas criaram um status, uma forma, uma aparência, e existem de uma forma para os olhos de quem as acompanham, mas que não é algo verdadeiro. Agora, o custo disso é grande, dar manutenção para isso é terrível. Porque quando você é genuíno, você é o que você é, você não tem muito custo para administrar, né? Qual é o recado que as pessoas estão querendo dar e que, na maioria das vezes, não é um recado verdadeiro, mas sim uma projeção daquilo que se deveria ser, mas não é? Isso é tão sério, gente. Isso é tão sério. Porque nós precisamos criar relacionamentos verdadeiros. Mas nós precisamos parar de projetar o que gostaríamos de ser e sermos o que somos. E nos curvarmos à cruz do Senhor Jesus, nos submetermos à graça dEle, ao senhorio dEle. Mas eu quero voltar à minha pergunta anterior. Você vive através de uma aparência? Você tem uma forma que você adotou e tem feito uso dela? Eu termino essa introdução com 3 perguntas. De que forma gostamos de aparecer? Que tanto estamos dispostos a nos despojar para sermos úteis para Deus? Que forma estamos dispostos a assumir por obediência a Deus? Primeiramente, quero falar sobre o despojamento do Senhor Jesus. Antes de sua encarnação, o Filho existia em forma de Deus. Ele era da mesma natureza do Pai, da mesma substância, do mesmo brilho, da mesma beleza, do mesmo poder. Jesus era Deus. Jesus é Deus. As seitas que colocam o Senhor Jesus num nível inferior, por isso são seitas. Jesus é Deus. Toda essa igreja aqui deveria ter estado, não menosprezando qualquer sala de EBD, mas deveria ter estado na sala do reavivamento familiar, domingo passado, com Jefferson, estudando sobre João, e de forma muito competente, brilhante. Foi tão gostoso ver aquilo, sobre Jesus ser Deus. Era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Infelizmente, tem muitos crentes que no relacionamento com a Trindade, como que faz um relacionamento assim meio de prateleira. Talvez colocando o Pai numa altura maior, o Espírito Santo mediano, o Senhor Jesus, aquele homem bom, aquele profeta. Sei que às vezes é complicado relacionar com a Trindade, eu não digo que seja fácil para mim também não, mas o que não pode acontecer conosco, é de alguma forma relacionar com a Trindade como se houvesse um menor do que o outro. Não eles são um, e manifestam-se distintamente, mas são um. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus. Na relação com eles, o Senhor Jesus submete-se ao Pai. Há coisas que só o Pai sabe fazer, mas Jesus é Deus, e o Senhor Jesus vai dizer assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Tudo no Senhor Jesus refletia a glória de Deus. Paulo vai dizer lá em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o primeiro e o mais importante em todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. O autor de Hebreus vai dizer, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus. Os anjos o serviram. Como serviram ao Pai? O Senhor Jesus poderia ter aparecido entre os homens como um anjo, por exemplo, se ele quisesse, esplendoroso, se ele quisesse, com um poder extraordinário, fazendo coisas incríveis. Mas está escrito que ele se humilhou e se tornou menor que os anjos, ao despojamento do Senhor Jesus aí. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte. Está lá em Hebreus. Jesus poderia ter vindo como um grande líder militar ou como um grande rei, afinal não era isso que os judeus estavam esperando? Jesus tinha todo o poder para vir dessa forma, passando por cima de tudo e de todos. Mas ele se tornou como os homens. Ele se parecia um homem simples, nasceu numa família pobre, teve um pai carpinteiro, nasceu num estábulo, numa pequeniníssima aldeia de Belém. Despojamento. Ele também não tinha nada para atrair os nossos olhos, nenhuma formosura havia no Todo-Poderoso que se manifestou em carne, nenhuma. Isaías vai falar sobre isso, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Sabe o que significa isso? Que se fôssemos contemporâneos do Senhor Jesus, a gente não daria bola para ele de jeito nenhum. Não. Se você trabalhasse numa boa loja e o Senhor Jesus passasse por ali, você não ia oferecer seus produtos. Era tipo eu e o Guilherme, meu filho que está aqui. Eu e o Guilherme fomos numa concessionária, eu acho que nós éramos meio como o Senhor Jesus, porque chegamos na concessionária para comprar um carro e não deram bola para nós.
hipótese. Não deram bola para nós, para mim e para ele. E a gente foi noutra, né, filho? E compramos o carro para alguém que deu bola para nós. Acho que tinha um lá precisando alcançar a cota. Mas o que Isaías nos mostra aqui é que o Senhor Jesus não chamava atenção. E não chamava atenção não é porque não tinha capacidade de fazê-lo, ele não chamava atenção porque ele se despojava. Porque ele queria, de fato e de verdade, ser um de nós, ele não queria chamar atenção para si no aspecto de físico, no aspecto de formosura, ele não queria projetar uma imagem, embora ele tivesse essa imagem. Por obediência ao Pai, por amor aos homens perdidos, o Senhor Jesus não lutou por direitos, não lutou por privilégios e nem reclamou para si o fato de ser igual a Deus. Não. Jesus podia virar-se para determinada situação, como a gente vê por aí, e dizer assim: você sabe com quem você está falando? Entende mais isso? Você sabe quem eu sou? Gente que não é nada faz isso. Ele deixou tudo e se despojou de tudo. O Senhor Jesus conseguiu, eu diria que ele consentiu em se rebaixar a ponto de assumir a forma mais desprezada do seu tempo. E era a forma de servo, a forma de um escravo. Gente, no tempo do Senhor Jesus, um escravo sempre valeu muito pouco, mas no tempo do Senhor Jesus, um escravo definitivamente não valia nada. Nada. Direito algum, e alguns direitos bíblicos, na tradição bíblica que tinha ali, eram todos passados por cima de tudo. E aqui o ápice do seu despojamento era os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Não abriu a boca. E nós, muitas vezes, cheios de direitos. Foi assim que o Senhor Jesus perseverou até o fim, até a morte na cruz, que estamos comemorando nesta manhã. Foi pendurado no maldito madeiro, homem de dores, ferido por Deus e humilhado. Foi exposto nu ao olhar e ao desprezo daqueles que passavam por ele. Deus exposto nu e as pessoas passando e fazendo muxoxo. Ele foi o servo que deu sua vida como resgate pela salvação de muitos. Onde então estava sua forma gloriosa, sua forma eterna, divina? Será que podemos medir os sentimentos de amor, de humildade que estavam em Jesus? Interessante, prezados, é que ele era o mais alto, sempre esteve no posto mais elevado no céu, mas se rebaixou ao nível mais baixo. Cheio de glória, ele se tornou desprezível. Cheio de força, ele se tornou mais fraco, que as pessoas movimentavam com ele para lá e para cá, faziam o que queriam. Cheio de riqueza, ele se manifestou em pobreza extrema. Será que estamos dispostos a nos despojar minimamente diante desse exemplo do Senhor Jesus? Mas por que o Senhor Jesus se permitiu em despojar-se tanto? Simplesmente, prezados, para ser fraco com o mais fraco e levantá-lo.
simplesmente para ser desprezado com os desprezados, para se compadecer. Hebreus explica sobre isso. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus outros 2 pontos serão mais rápidos. Em segundo lugar, quero falar sobre o que e quanto estamos dispostos a abrir mão do amor, por amor ao Senhor e ao seu maravilhoso Evangelho. O que estamos dispostos a abrir mão? Quanto estamos dispostos a abrir mão? Porque Paulo vai ser categórico no texto que lemos no início. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui está a questão. Aqui está a questão. O Senhor Jesus teve que passar por tudo isso, teve que se despojar, teve que agir assim, mas Paulo aqui nos comunica que também temos que ter este mesmo sentimento. Aí a pergunta é: o que e que tanto estamos dispostos a abrir mão? Depois dessa exortação, que sentimentos desenvolveremos em nós mesmos? No que nos concentraremos para atender esse rogo de Paulo? Como passaremos a olhar para nós mesmos, para o nosso sucesso? O que esse sucesso agora, com tudo isso, vai significar para nós? O quê? O que uma ação agora vai significar para nós? Como passaremos a olhar para as nossas ações, realizações, nossa dignidade, nossos direitos? Nossos direitos. A grande maioria das pessoas está pensando em como irá mais longe. A grande maioria está pensando em como chegará mais alto. A grande maioria está pensando em como se tornará mais forte, em como dar uma repaginada na sua imagem. Enfim, a grande maioria está pensando em como projetar uma forma melhor. Quando a ideia é abrirmos mão de nós mesmos. E eu pergunto, quem entre nós está disposto a abrir mão de seus direitos, suas vantagens, sua forma, sua condição e sua imagem? Quem está disposto a parecer fraco e desprezível para servir ao próximo? Cadê a Milka? Acho muito bonitinho os médicos, que o pastor Manga fez referência a eles também. Né? Médicos, provavelmente pessoas brilhantes, vim aqui participar de um culto nosso. Eu vejo isso como despojo. Despojo. Porque podia estar num pedestal. Mas vem aqui tocar, fazer um prelúdio. Quem entre nós está disposto a cultivar os sentimentos que o Senhor Jesus teve? Quem entre nós está disposto a abrir mão de direitos e vantagens a fim de alcançar outros e também a fim de edificar a igreja do Senhor Jesus? Como a igreja local carece disso, de pessoas que abram mão de si mesmas, abram mão de direitos, de opiniões próprias, para que a igreja seja edificada. É tudo o que precisamos. Facilitar a vida do nosso irmão, abrir mão
a gente meter o pé no freio para que o outro se estabeleça um pouco, faça um pouco mais. Quem entre nós está disposto a ser imitador do apóstolo Paulo, como ele foi de Cristo, quando disse: fiz-me de tudo para com todos, fiz de bobo, fiz de forte quando precisava, fiz de analfabeto, fiz de, sei lá, entende? Fiz, facilitei. Como eu disse no início, há muitos que estão supervalorizando suas formas, capacidades, imagens, conteúdos, e nós não estamos livres disso, irmãos. Nós aqui, eu não estou livre, você não está livre. Contudo, ao contrário, o Senhor Jesus e homens como o apóstolo Paulo, não somente não faziam uso do que verdadeiramente eram, mas também estavam dispostos a se despojarem pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Partindo para a conclusão, queridos, precisamos aprender o que significa o despojamento do Senhor Jesus. Como eu disse, desde a eternidade, Jesus é Deus. Ele sempre soube disso. No entanto, ele não considerava o ser igual a Deus como uma vantagem. Ele não considerava seus direitos como algo a ser explorado ou uma situação da qual obter qualquer tipo de lucro ou vantagem. Exatamente por pensar assim, ele se despojou de sua glória e se humilhou até a morte de cruz para servir aos homens. Ao tornar-se homem e escravo, o Senhor Jesus renunciou temporariamente à sua posição eterna e gloriosa. Vale ressaltar, no entanto, que esse despojamento não foi uma renúncia à sua natureza divina. Isso precisa ficar entendido. Isso precisa ficar entendido. Nós somos fracos, nós, falando de nós aqui, nós somos fracos porque somos fracos. Porque somos decaídos. Nós somos frágeis. Mas o Senhor Jesus, Ele não deixa de ter a sua natureza de Deus. Isso precisa ficar entendido. Ele abre mão dela, da utilidade dela. Contudo, depois de sua encarnação, Jesus permaneceu totalmente Deus, sendo totalmente homem, mesmo que essa forma estivesse escondida e se manifestasse apenas em raros momentos, como andando por sobre o mar. Jesus não andou por sobre o mar? Quem andou por sobre o mar? Foi o homem que andou por sobre o mar? Isso não é coisa para homem, é para Deus. Percebem? Ele andou por sobre o mar. Aprove a ele ali administrar assim. Mas o homem que andou por sobre o mar foi pendurado numa cruz? Deus foi para a cruz ou não foi? Foi. Foi. Agora, irmãos, no que nos diz respeito, renunciando à nossa forma, à nossa imagem, às nossas vantagens, longe de nos aniquilarmos, porque aniquilar de quê, né? É permitirmos que essa nossa nova natureza em Cristo se manifeste plenamente. Olha que coisa incrível. Se você se despojar realmente, vai acontecer uma coisa que parece até um paradoxo de tudo que eu falei aqui. Se você se despojar realmente do que você tenta projetar que é, vai aparecer o que você é em Cristo Jesus. Você vai dar vazão à sua nova identidade como filho de Deus, nascido para uma vida mais parecida com a dele. E aqui eu não vou deixar
de ler um parágrafo que o pastor Manga escreveu na pastoral, que combina muito com isso aqui. O seu despojamento vai te levar, por incrível que pareça, a tudo que Deus quer e a atitudes que o Senhor Jesus teve e você vai ter, porque você está nele. O tema do mês deve nos guiar a um relacionamento mais estreito com Deus, exatamente porque foi o Pai que nos amou primeiro e amou muito. Jesus é a perfeita expressão do amor do Criador, por sua criação chamada humanidade. Agora, mais daqui para frente, vimos que Deus nos criou para ter prazer em nós como filhos amados e achegados ao Pai, numa intimidade sem barreiras. Infelizmente, a criatura preferiu a criação, o efêmero, em vez de ao eterno, para a tristeza de Deus e desastre do ser humano. Só que Deus não desistiu de nós. Jesus vem, sempre presente, para reatar os laços familiares, desta vez celestiais. Quando o homem o recebe, é tornado filho de Deus e tudo muda. Tudo muda. Precisa mudar. Agora somos chamados a andarmos como filhos de Deus. Paulo nos orienta no texto de Colossenses a, já que recebemos Jesus, andar nele. Não é nem andar como eu andava, não é nem projetar um andar que eu não consigo e não tenho, mas é andar nele, andar em Cristo Jesus. Isto é, conduzir-nos e comportar-nos segundo ele e ao redor dele. Radicados quer dizer criando raízes totalmente fundamentados no Salvador. Ele é a nossa base. Edificados significa que sobre essa rocha construímos nossa vida, crescendo em conhecimento de Deus e crescendo como filhos de Deus, confirmados ou assegurados na fé, na confiança do Pai, exatamente como nos ensinaram a palavra de Deus e aqueles que vieram antes de nós em Cristo. A consequência disso é que transbordamos em ações de graça, em gratidão a Deus. Obrigado aí pela contribuição, viu, pessoal? Percebem? Somos chamados a não vivermos a vida que tínhamos, a não projetarmos uma vida que não existe, a uma imagem que não existe, mas somos chamados a andar naquele que nos alcançou, naquele que morreu na cruz para a salvação dos nossos pecados, naquele que, quando cremos, habitou em nós justamente para produzir este tipo de vida em nós. Trata-se então de esvaziar-nos daquilo que humanamente queremos que apareça e viver verdadeiramente o que somos em Cristo. Estamos prontos a sermos imitadores do apóstolo Paulo em sua imitação de Cristo e dizer: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.